Tem coisa mais frustrante do que você fazer um plano, se empolgar com ele, escrever tudo bonitinho e ver que semanas depois ele não saiu do lugar? Você até sabe o que você precisa fazer, mas chega na hora de que tem que fazer e trava. E aí vem a culpa, vem a comparação e aquela pergunta silenciosa: será que o problema sou eu? Hoje eu quero falar sobre o que está por trás disso. Porque o problema, na real, quase nunca é falta de disciplina. E sim um medo da sua falta de coragem de enxergar o que você pode ser depois do que você precisa fazer. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, de uma forma realista. Se for preciso para isso, eu vou te dar uns chacoalhões, mas tudo no amor. O meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e TikTok, @AndréaChociai, você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, ter acesso a vários tipos de conteúdos e vídeos que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E se você está me escutando pelo YouTube, aproveita para se inscrever no canal. Nós, seres humanos, adoramos fazer um plano. A gente adora estabelecer planos. É muito gostoso porque é o tal daquele negócio assim, não custa R$0 você sonhar, no papel aceita tudo. Então, basicamente, planejar é uma parte que torna o nosso sonho e o nosso desejo um pouquinho mais real. Então, você adora planejar uma viagem, por exemplo. Você adora planejar, por exemplo, como eu tenho em mente como vai ser a minha casa no futuro. Eu sei que eu não quero mais morar em prédio e num determinado momento da minha vida eu vou conseguir ter a minha casa. E pasmem vocês, mas eu já tenho assim exatamente algumas coisas, não a estética, mas a espacialidade da minha casa eu já tenho assim ó, planejadinho na minha cabeça. É gostoso planejar. E é uma coisa que a gente falava na engenharia civil, que era assim ó, aproveita enquanto tá no papel. Porque o papel aceita correção, o papel aceita um erro, o papel é fácil de mudar. Então pensa assim no projeto de uma casa. Enquanto tá no papel, eu olhar e falar assim, ó, eu quero uma cozinha aqui. Depois falar assim, não, essa cozinha não ficou bom aqui, eu quero do lado esquerdo. O papel aceita tudo. Então eu rasgo aquele projetinho e começo de novo. É diferente de eu estar lá no meu canteiro de obras, lançando fundação pra tudo quanto é lado, a hora que você ergue a parede, você fala assim, eu não gostei dessa cozinha aqui não, assim. E esse é o tipo de coisa, sabe, gente, trabalhando com obra, que acontece mais do que deveria. E chega a doer na alma quando isso acontece, mas acontece. E aí a gente pode se pegar, e eu vejo isso, acho que em grande parte das pessoas que chegam até mim com essa dor, com a dor do eu planejo tudo certinho, eu coloco no papel, eu tento fazer de um jeito planejado milimetricamente, nos detalhes. Poxa, toda virada de ano eu coloco lá 1000 coisas para eu fazer, eu não consigo tirar nenhuma do papel, já são anos colocando isso e eu não consigo chegar nas minhas metas. Então, todas as pessoas que chegam com essas dores, e essa dor começa, eu acho que voltar um pouco, porque querendo ou não, 2025 socou 6 meses na gente que a gente nem percebeu, chega agora meio que no meio do ano e dá aquela paura assim, tipo, meu Deus, eu tava pulando ondinha ali, ó, tem o quê? 6 meses? Parece que foi ontem. Prometi 1000 coisas e até agora nada saiu do papel. Porque a gente pode acabar entrando nesse ciclo vicioso de planejar e não executar, tá? Por quê? É vicioso porque é muito gostoso planejar. Escrever as metas no papel. Então é muito gostoso eu pegar e dizer assim, não, 2025, quando eu tô lá cheia de ideias, sabe quando vai virar o ano? Não, olha, 2025 vai ser o meu ano. Vai ser um ano que eu vou ficar menos na internet, vai ser um ano que eu vou tirar meu projeto fitness do papel, vai ser um ano onde eu vou consumir menos, vai ser um ano onde eu vou gastar menos, vai ser um ano onde eu vou olhar para esse relacionamento e ver se ele tem futuro mesmo ou não e dar um pé na bunda ou continuar, ou seja lá o que for. Só que assim, acaba sendo vicioso porque, como eu disse, é gostoso planejar. Então você vive meio que num sonho e numa falsa sensação de progresso que o planejamento dá. Porque assim, quando eu tô planejando, então quando eu peguei aqui meu papelzinho, estou lá colocando, traçando a minha lista de metas.
uma parte do meu cérebro tende a entender que eu estou fazendo algo sobre aquela meta, tá? Sabe, igual todo mundo fala assim, você tem que ter, né, uma lista de intenções, você tem que ter um caderninho lá de intenções, um vision board, um quadro dos sonhos. É muito gostoso construir isso, porque você flerta com o teu sonho. Quando você é muito gostoso falar sobre algo do qual você quer muito. E no fundo, no teu cérebro, começa a te dar uma sensação de, olha, eu estou fazendo algo sobre. Eu tô falando sobre, eu tô olhando, eu tô fazendo aquela visualização. E por que talvez eu seja tão cética com essas coisas de visualização? Porque coloca algumas pessoas numa sensação de progresso, de que estão fazendo algo a respeito que não estão. Então, acho que eu sou contra como as pessoas vendem, tipo, faça a visualização e o negócio vai acontecer num passe de mágica. Porque eu visualizei, eu me vi lá naquela casa. Mas, amor, se você não juntar o dinheiro, se você, na verdade, não pensar no pré-planejamento, no que você vai trabalhar, em como você vai guardar, em como você vai diminuir suas contas, a visualização em si não é nada. Então, assim, mas não desistam. Eu sou a pessoa cética com isso, tá? Eu acho que eu sou a pessoa mais realista do vamos lá e vamos fazer. E a grande verdade é que a gente vicia em fazer esse planejamento porque a gente acha numa parte da gente que está fazendo algo sobre, se anestesia com isso, que é uma parte fácil, porque enquanto tá no campo das ideias, enquanto tá no papel, é muito fácil de acontecer. Mas o que é que trava a gente? Por que a gente não começa? Porque vocês já perceberam, eu vou falar um negócio pra vocês que talvez vocês não tenham percebido. Mas é assim, quando eu não quero treinar, é uma frase que eu sempre falo, eu nunca me arrependo de ter ido, tá? O problema, meu amor, é eu ir. Porque daí vocês olham pra mim, tem gente que tende a achar que por eu fazer triatlon, eu amar o esporte, eu vivo e respiro esporte, que olha pra mim e fala assim, Andréa ama treinar. Eu não amo treinar. Eu gosto do que o esporte me dá, eu gosto de competir, eu adoro estar nas competições, mas o treino diário, todo santo dia, as horas gastas, eu não gosto de fazer. É chato. Hoje eu tenho 1h40 de bicicleta, eu tenho que sentar a bunda na bicicleta e ficar quase 2 horas em cima dela, fazendo força. Não é gostoso. Não é legal. Então eu não vou, vou para 1h40. Não é legal. E aí eu te pergunto, só que assim, depois que eu sentei na bicicleta, o trem flui. O negócio vai. E quando eu acabo endorfinada com aquela sensação de maravilhosa, sou incrível, isso tá. Então, de certa forma, o grande problema sempre é a gente vencer aquela resistência inicial, que é o teu corpo querendo te deixar confortável, que é o teu corpo querendo te proteger, que é querendo deixar você na horizontalzinha, em berço esplêndido, que é te mantendo naquela zona de conforto, não, de comodismo, que você já sabe como funciona, você já sabe ali como é o modus operandi e tal. Porque a real é que às vezes a gente fala assim, eu procrastino muito, porque eu sou muito preguiçoso, porque sim, acontece muito a procrastinação, como eu já disse em outro episódio aqui, que a procrastinação ela esconde, na verdade, um excesso de distração. A galera tem falado muito, eu procrastino, tentando entender a raiz da procrastinação, quando na verdade a pessoa está distraída. Tá enfiada dentro de rede social, tá consumindo conteúdo a rodo, tipo fast food, e não sobra tempo. Gente, eu fiz o teste. Eu usei um aplicativo, o ScreenZen, no meu celular e eu setei lá, eu quero ficar 50 minutos no Instagram só por dia. Daí ele falou, em quantos blocos você quer entrar? Em 10 blocos de 5 minutos. Gente, 5 minutos dentro do Instagram não é nada. Não é nada. Passa assim, passa muito voando. Então imagina a gente que não tem controle. É porque eu tô nesse objetivo de ficar cada vez menos na rede social, mas consome seu tempo. Então, assim, tem muita gente que, beleza, tá procrastinando, tá distraído. Mas, na real, esse excesso da distração também, essa busca da dopamina barata, enfim, esconde também um medo da gente começar de verdade. André, eu não tenho medo de começar, eu queria começar. Tá maluca?
Isso é o que eu mais quero. Tá doida? Pirou? Eu quero começar, tá? Mas vamos lá. Quando eu vou começar algo que eu realmente preciso começar, porque as coisas que mais vão mudar minha vida, as coisas que mais vão fazer diferença na minha vida são as que eu mais procrastino, porque elas exigem uma mudança grande de ação, de pensamento, de mentalidade, eu sei que eu vou ficar exposto. Não, mas eu não contei pra ninguém, Andréia, eu não vou ficar exposto. Não, você vai. Você vai ficar exposto à novidade. Você vai ficar exposto ao desconhecido. Talvez você fique exposto indiretamente a outras pessoas sabendo menos. Então veja, eu conversei com uma pessoa que fez consultoria comigo e ela está sendo chamada para um cargo, vai ganhar mais dinheiro, mas é um cargo que agora exige dela um espanhol fluente. Ela tem um inglês fluente, mas precisa do espanhol. E ela não quer aceitar, mesmo com um cargo melhor, com um salário melhor, porque no fundo ela está há muitos anos dentro dessa empresa e lá no fundo dela se esconde um medo de ser a pessoa iniciante em algo. Exposta, mostrando, talvez ali para o professor de espanhol, que ela não entende nada. Que nesta área, neste tema, ela não manja patavina nenhuma. Ela que é chefona, que manda em tudo, que não entende daquilo. É exposição. Se expor ao medo. Ah, Andréia, é uma das coisas que eu mais escuto das pessoas sedentárias. Eu não gosto da academia porque eu tenho medo de entrar lá e todas as pessoas começarem a olhar pra mim, porque eu sinto que todas as pessoas estão olhando pra mim. Inclusive, eu preciso fazer assim um disclaimer gigantesco pra vocês, de uma pessoa que vive de treino há quantos anos já? Desde 2016? 10 anos? 9, 10 anos. Meus amores, entenda uma coisa. Quando a gente tá treinando, tá? Das duas, uma. Ou você tá se amando muito olhando no espelho, vendo como você tá, como tá o seu próprio shape. Ou, meu amor, eu tô te olhando e não tô te vendo. Eu fiz um agachamento muito pesado, eu tô vendo teto preto, eu tô pensando, tô quase desmaiado, não sei se eu desmaio, não sei se eu vomito. E às vezes eu posso estar olhando pra você e não tô te enxergando. Então, se vocês começarem a entender que dentro desses lugares está cada um preocupado com o próprio umbigo, que tá todo mundo ali vencendo próprias batalhas, talvez vocês perderiam um pouquinho de medo em relação disso, tá? Mas vamos lá. Muitas pessoas têm este medo, é um medo irracional de que vai entrar e as pessoas vão falar dela, e elas vão falar do corpo dela, e é o medo da exposição. E deixam de fazer, sabendo que precisa fazer, sabendo que a vida vai ficar melhor, mas o medo trava. Tem gente que tem medo de falhar, que vai negar propostas, que vai negar oportunidades, porque, todo mundo fala que eu sou muito boa. Se eu pegar essas coisas que eu domino, e se eu pegar o que eu não domino e falhar, vai ser uma decepção para as pessoas. Elas vão olhar para mim e vai falar assim, ela não sabe de tudo. Mas eu acredito ainda que os seus planos não saiam do papel, e dos teus, e aqui falo dos meus, porque eu tenho vários planos bem gavetadinhos, que eu sei que mudariam assim a minha vida, mas eu deixo para um pouco depois. É o medo da gente saber que não vai ser fácil como a gente imagina. Porque lembra que a gente está no ciclo vicioso do planejamento, no papel cabe tudo, no sonho cabe tudo, é tudo muito fácil. Só que no fundo a gente sabe que a hora que a gente pegar para fazer, vou voltar para o exemplo aqui da minha parte de engenharia civil. Era muito gostoso projetar. Ali com o cliente, a gente trocar umas ideias e desenhar e tentar e fazer um plano A, um plano B, um plano C, fazer aqui um arquiteto, aí muda, aí tem uma ideia. O processo de criação é muito gostoso. Só que quando a gente batia o martelo, aprovava na prefeitura e de fato ia para a construção, era onde eu sabia que os problemas de fato iam começar. É na hora de mexer no barro, é na hora de bater concreto, é na hora de assentar tijolo, é na hora de passar a instalação elétrica, é a hora de revestir. É aí que começa a aparecer o problema. E eu sabia disso, porque eu já passei por esses processos antes.
E talvez você, por exemplo, caso da vida fitness, se prometeu, não, 2025, preciso fazer alguma coisa por mim, preciso tirar esse plano aí, quero começar a correr, todo mundo tá correndo, acho legal, flerto com a ideia, mas por que eu não tô conseguindo levantar minha bundica, ir lá e correr, né? Porque você sabe que a ideia de você vestida, né, o look da corredora, né, o óculos baixa pace, o manguito e tudo mais, é muito lindo. É linda a imagem de você atravessando um pórtico, de você bater num RP. Só que uma parte de você sabe que isso vai exigir treino. E o treino, ele acontece no bastidor. Não tem plateia, ninguém tá te ajudando. Na maioria das vezes ele vai ser solitário. Vai doer, vai tirar do conforto. Então é mais fácil para mim manter a ilusão de que eu poderia ser excelente do que encarar que eu vou ter que ser medíocre no começo. Ai, Andréia, mas aí, amor, você jogou baixo, você bateu muito em mim. Porque aí a gente entra naquele engodo do perfeccionismo. De querer ser excelente em tudo o que você se propõe a fazer. Eu todinha, tá? Toda. Eu, Andréia, descrita. Eu quero ser boa em tudo que eu pego pra fazer. Detesto ser iniciante em alguma coisa. Detesto. Eu lembro quando eu comecei o CrossFit que eu vi que a galera fazia... Comecei a pagar aula particular, fazia aula com coach, fazia aula com outro, aula de ginástica, aula de LPO. Eu fiz 50 anos em 5. Porque eu não gosto de ser iniciante. Gente, não tem problema nenhum de falar isso aqui pra vocês, tá? Detesto ser iniciante. Quero ser experiente em tudo, eu quero nascer sabendo. Não quero ser iniciante. Então a gente entra nesse engodo mesmo do perfeccionismo, que a gente idealiza tanto, que eu tenho uma ilusão de que eu poderia muito ser excelente naquilo, mas eu não quero passar pela fase do ser medíocre. Então, como eu não quero passar pela fase da preparação, do ser medíocre, do ser ruim no início, eu paraliso. Ai, eu quero muito começar a correr, Andréia. Olha, eu me vejo corredora, tá? Já vejo com os looks lá. Aqueles seus looks da Indrius, tá? Nossa firma aqui de roupa fitness, Dona Indrius. Eu vejo você lá com aqueles looks lindos, maravilhosos e tal. Ai, mas eu não quero correr e caminhar. Porque eu não tô conseguindo fazer 1 quilômetro direto. Ah, e aí eu vou lá correr, você sabe? E aí eu vou ter que andar. E aí vão falar pra mim, né? Assim, olha lá, a pata, tá andando. Eu vejo isso no meu marido. Meu marido tá doido pra começar a correr. Tento levar aquela princesa pra correr comigo, mas... Porque o Michael não quer ser ruim. Ele não quer tomar cacete meu. Onde já se viu? Que eu vou correr num pace muito mais baixo que o dele. Entendeu? Logo ele, né, que quando eu entrei no CrossFit, ele era o Deus Supremo, o coach, sabia de tudo, dominava tudo, e eu era noob, não entendia nada. Uma hora o jogo virou, tá? 2019 deu um cacete nesse homem, fiquei não ganhava um treino meu. Enfim. Mas é esse nosso ego que protege a gente, que deixa mais confortável no... Se eu não vai ser perfeito, então eu não vou fazer. Então eu não quero. E aí surge esse desconforto de eu deixar a minha identidade atual para assumir esta nova versão, porque é uma versão. Eu não gosto muito que os coaches utilizaram muito isso. Ai, busca essa nova versão, mas é a realidade. Existe uma versão da Andréia sedentária, que fumava, que bebia, que tinha uma vida desregrada, que foda-se exercício e corpo e não sei o que lá. E existe essa nova versão de Andréia. E daqui a 10 anos vai surgir uma outra versão de Andréia, que a gente vai se descobrindo no caminho. Mas existe um desconforto. Não é uma viradinha de chave aqui, ó, pim, e virei outra pessoa. E aí a gente precisa se lembrar que tudo que eu vou pegar para fazer, um novo trabalho, um novo esporte, uma nova carreira, um novo relacionamento, exige eu ter em mente que talvez eu vou precisar sustentar esse desconforto inicial. Talvez eu precise ser medíocre, talvez eu precise começar do zero e conhecer uma família do zero, conhecer os amigos do zero para começar um relacionamento.
Eu preciso entender a importância de que eu não preciso performar em tudo, que eu posso começar mal feito, que antes frequente e depois excelente. O problema é que a gente quer o contrário, a gente quer excelente para depois ser frequente. Não, quando eu for excelente, quando eu dominar todos os movimentos, aí eu vou todo dia treinar. E não é isso que acontece. Porque a gente precisa passar primeiro pela frequência. André, então como eu realmente faço acontecer? Que é a coisa das coisas que eu mais escuto. Andréia, eu vejo que você se propõe e você vai lá e faz. Outro disclaimer. Não é assim com tudo. Lembrem-se que o que vocês assistem é o que eu trago pra vocês. Vocês não conhecem meus bastidores. Vocês não sabem das coisas que eu comecei e tomei na tarraqueta. Das coisas que eu comecei e deu errado. Das coisas que eu comecei e desandou. E mais ainda das coisas que estão aqui, dentro dessa gavetinha aqui, bem escondidinha para num determinado momento eu caçar para fazer. Mas das coisas que eu consegui encarar e começar de verdade, de ter o compromisso real e não ficar só na ideia e só no planejamento, eu acho que o primeiro de tudo é a gente construir em silêncio. Porque a gente tem mania, com essa nossa boca de sacola, com essa boca de sandália arrebentada, de contar as nossas metas, projetos e sonhos para todo mundo. Ai, Andréia, mas o que tem? A gente dividir os nossos sonhos, é um compromisso público que a gente está fazendo. Não, amor, você não consegue fechar essa sua boquinha. E aí o que acontece? Cai numa forte, não uma tendência, mas eu acho que uma forte chance de você ser desanimado por quem não tem visão de casa pronta que você tem. Então veja, eu posso chegar para uma pessoa e pensar, fulano, olha, eu tô pensando, agora eu tô procurando uma forma que eu vou, vou começar a pagar um consórcio pra minha casa, porque é uma casa assim. Aí a pessoa a primeira coisa que ela fala, casa é muito perigoso. Não pega a casa. Você vai ser assaltada, se não for casa em condomínio você tá ferrada, fica em prédio mesmo e tal. Então você consegue ver que assim, eu tenho a visão da casa pronta, eu me imagino, e visão de casa pronta aqui tá sendo metafórico, é pra tudo, o teu corpo pronto, a tua carreira pronta. Então eu tenho a visão da casa pronta, mas se eu começar a abrir minha boca de sandália pra todo mundo, a visão das pessoas que não está lá na casa pronta, mas na situação atual, podem me desanimar e podem me broxar. Veja, eu tô querendo começar no CrossFit, eu escutei lá no episódio da Andréia que ela já fez CrossFit, que ela gostava muito, que era muito dinâmico e tudo mais. E aí você abre a boca de sandália e fala pra sua amiga, estou pensando em fazer... CrossFit machuca. Não, CrossFit lesiona. CrossFit machuca. E aí você deixa. Então eu acho que assim, o primeiro passo é entender que tua construção precisa ser mais silenciosa. Sabe aquela coisinha de não abre o forno antes dos 30 minutos do bolo, pra você não desandar a massa? Então só abre quando tiver o bolo pronto, sabe? Fecha tua boquinha. Eu acho que a segunda parte é muito a gente começar com um passo ridiculamente fácil. Quer ver? Tu quer ser fitness, tá? Não, quero ser fitness e tal, preciso começar uma dieta. Tira o doce da tua casa. Ah, mas só isso. Tira o doce da tua casa. Eu fiz um compromisso comigo, eu tenho o meio Ironman agora em setembro, e eu fiz um compromisso de uma alimentação mais limpa, tirei o refrigerante e tirei o doce. Ali umas 2 semanas atrás que eu tive dengue, eu dei uma desandada no doce, porque eu queria, acho que, comer comida conforto e tal. E eu desandei porque tinha doce na minha casa. A hora que bateu vontade de doce, eu tinha doce de leite na geladeira. Não tenha. Não, mas isso é fácil. Então faz. Faz. Tira de casa. Tira de casa e passa uma semana sem comer doce. Eu preciso... A menina lá, né? Preciso começar o espanhol. Se matricula. Não, mas... Se matricula. Faz a matrícula. Mas eu tenho que achar um curso perfeito. Não, faz uma... Onde você achar? Escola de espanhol. E faz a primeira matrícula. Faz um mês. Tá insuficiente? Aí parte para outra, vai para outra escola. São passos ridiculamente fáceis que às vezes a gente subjuga e fala assim, isso é muito pouco para tirar minha meta do papel. Mas a gente precisa entender que baby steps, passinhos pequenos, continuam sendo passos.
Terceiro ponto que eu acho muito relevante para você conseguir tirar do papel é você entender que não existe plano JK. Que vocês não vão fazer 50 anos em 5. Não vão. Segundou. Sem doce, sem cigarro, sem bebida, sem celular, treinando todo dia. Não vai rolar. Pode parar. Nem gasta seu latim. Não vai funcionar. Não, mas funcionou aqui 2, 3 dias. No quarto não funciona. Não é na mudança drástica. É nos baby steps. Já falei inúmeras vezes pra vocês. Eu comecei a treinar pra fazer dieta. E depois de treinando e fazendo dieta, meses, quase um ano depois, é que eu parei de fumar. E hoje eu não fumo. Ah, mas você demorou, você ainda ficou um ano fumando. Então, mas faz o quê? 2017? 2017 foi o último ano que eu fumei. Aconteceu. E eu nunca mais voltei. Nunca mais tive vontade de voltar. A gente tem a mania de diminuir todo pequeno passo para a construção de uma meta. Outro ponto crucial, coloquem prazos reais. A gente tende no nosso planejamento romantizado a colocar prazos que eu queria que acontecesse. Mas o quão real é? Ah, André, eu quero perder 7 quilos, mas tem que ser 7 quilos aqui, ó, em 2 semanas. Amiga, pega uma virose, sabe? Se acaba na virose, pega uma dengue, assim, mas do pior jeito possível. Mas no prazo real das coisas acontecerem, não vai acontecer em 2 semanas. Não é assim que funciona. Comece a diferenciar o que você deseja com o que é real. Por que isso? Para você não se frustrar. Porque daí você coloca planos romantizados, chega às 2 semanas, não perdeu nem 2 quilos. A perda de peso não é pra mim. Não dá, vou pra canetinha. E eu acho que principalmente a gente precisa criar ambientes pro negócio acontecer. Eu tô com muitos planos. Os 40 anos vieram trazendo muitos planos. E uma das coisas principais que eu entendi é que eu preciso criar o ambiente ideal se eu quero que aquele negócio aconteça. Eu preciso tirar alguns planos do papel e isso exigiu de mim sair das redes sociais. Eu trabalho com redes sociais e ainda assim eu consegui reduzir o meu consumo para menos de 1 hora diária. Porque hoje eu entro intencionalmente. Eu vou entrar no Instagram agora? Eu vou entrar porque eu tenho que mandar uma mensagem no canal, porque eu tenho que responder os meus directs e tenho que já programar um post. Eu não entro para perder meu tempo. Porque eu entendi que este era um ladrão de tempo e que estava me impossibilitando de tirar outros planos do papel, que são monótonos, que são chatos de fazer, e aí eu buscava a minha dopamina barata. No doce, no estímulo audiovisual, que era mais fácil, estava aqui na minha mão. Hoje, por exemplo, acordei, tinha que fazer um negócio super chato, logo cedo pela manhã, esse celular ficou lá no closet. Fui pegar ele 9 horas da manhã. Então, crie estes ambientes, crie uma rotina para que o negócio aconteça. Vai planejar? Planeja também a parte chata. Qual dia, em qual horário, quanto tempo, quem vai, quem não vai, o que eu preciso fazer. Não só a casa pronta, mas o que eu preciso, o passo a passo para chegar lá. Experimente isso com uma pequena meta. E depois volta aqui para me contar. E pode ser que você deixe aqui nos comentários. André, eu vou deixar aqui nos comentários uma meta. É um compromisso público. É uma meta que eu vou deixar aqui. E depois você pode me cobrar. E eu vou ver cada uma das metas que estão aqui. E eu vou fazer questão de cobrar vocês. Um beijo e até a próxima.